Muito bem-vindo, galerinha aqui do meu canal. Muito bem-vindo esse vídeo. Tava aqui, né, pedindo pro Senhor. Me deu o desejo de gravar, graças a Deus que tem surgido novamente esse anseio no meu coração de gravar, porque realmente eu me sinto completa, assim, é como assim, tarefa cumprida, né? Não como uma obrigação, mas como uma alegria quando eu gravo os vídeos aqui no canal. E aí me deu o desejo de gravar, mas eu pensei assim, eu tava com uma palavra, né, pensando numa palavra, mas eu pensei, Senhor, o que que o Senhor quer que eu fale, que eu comunique aqui nesse vídeo? E essa noite eu tive um sonho um pouco esquisito, assim, Deus fala um pouco, às vezes se revela comigo, né, tem se revelado até mais constantemente comigo através de sonhos, mas muito a ver com a minha vida. E, assim, revelações, coisas, né, que Deus fala, se comunica comigo por sonho. Eu amo isso, eu amo, e quando eu tenho esses sonhos diferentes, aí eu pergunto, Senhor, me ajuda a interpretar, me dá a interpretação desse sonho, né? E dentro de um sonho, às vezes, tem tantos detalhes, e eu amo essa dinâmica aí de tentar decifrar, né, o que Deus está me comunicando. Mas essa noite passada eu tive um sonho, assim, com uma outra pessoa. Eu ainda não tenho a interpretação desse sonho, mas é muito referente à agressão física, né? Uma mulher sendo agredida. Eu até acredito que não tenha a ver exatamente com essa mulher, mas eu sinto que é para eu falar sobre esse assunto, né? Porque eu acho que é algo bem comum, infelizmente, tantas mulheres sofrerem, né? Violência doméstica, né? Dos seus companheiros. Sei que é um assunto bem delicado de ser tratado, e aqui eu vou pincelar um aspecto aqui desse tema, né? Sempre pela ótica bíblica e cristã. Porque existe, né? A gente pode falar várias coisas até psicologicamente, pensar, poxa, por que que muitas vezes nós, mulheres, a gente se submete a um tratamento ruim, né? Ser maltratada numa relação. Então, existe várias questões psicológicas, ou se a gente pensar lá na nossa infância, os padrões que a gente carrega de relacionamento, né, as referências, enfim, né, baixa autoestima, o medo de ficar sozinha, né, então, muitas questões. Mas se a gente pensar assim, tentar resumir, eu não faço vídeo muito longo aqui no canal, né, então vamos ser bem objetivas, bem práticas sobre o tema. Se eu tivesse assim conversando e tivesse uns 5 minutos para falar contigo, uns 10 minutinhos para falar contigo, eu ia resumir todo esse assunto, né? Não querendo menosprezar, minimizar a situação, mas eu ia resumir num ponto. Pensar assim, o que Deus pensa sobre nós? Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? A gente não pode pensar nessa frase como uma forma assim, batida, né? Que Jesus me ama, Deus me ama. A gente tem que tentar aprofundar dentro de nós essa verdade, né? Porque imagina só, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos formou, a Bíblia fala que Deus, ele nos contempla, né? Nos conhece antes do nosso nascimento. Lá quando a gente estava dentro da barriga da nossa mãe, Deus nos conhece. Deus é apaixonado por nós, né? Tanto que entregou o seu filho, seu único filho, para morrer numa cruz pelos nossos pecados, para nos resgatar. Então, a gente precisa realmente pensar com profundidade nessa verdade. Não de uma forma batida, quem sabe você está me escutando e você até convive no meio religioso e muitas vezes você já escutou essa frase, Jesus te ama, e passa batido, né? Mas vamos pensar de forma profunda o que significa o amor de Deus. A gente nunca vai compreender com a nossa mente tão limitada a profundidade do amor do Senhor, ou então tanto que Ele pagou por nós, né, para nos resgatar. Mas se a gente pensa assim, o Criador dos céus e da terra nos ama, entregou tudo que Ele tinha de mais precioso para nos resgatar. Ele tem bons pensamentos, a Bíblia diz, né? Que Deus tem bons pensamentos ao nosso respeito.
Então, o nosso padrão é elevadíssimo. Mesmo que você diga assim, Roberta, poxa, eu não tive uma boa referência de pai, o meu pai não me tratava bem, não tratava bem a minha mãe, etc, né? Ou eu não tive uma família. Só que tudo isso é descartado, né? Não minimizando a tua história, não desrespeitando a tua história ou a minha história, mas tudo isso é minimizado, tudo isso é descartado, isso não tem valor frente a essa verdade, frente à verdade do amor de Deus. Nós temos um padrão elevadíssimo. E o que isso tem a ver, Roberta, com a questão da violência, dos abusos, né, de ser maltratado? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Porque se a gente tem essa referência na nossa vida do amor de Deus, da forma como Ele nos vê, nos enxerga, nos resgatou, a gente não vai aceitar qualquer coisa. Eu sei que isso é complexo, eu sei que isso é difícil muitas vezes, né? Talvez pra gente que carrega marcas difíceis na vida, né? Quem sabe palavras aí que foram lançadas sobre a tua vida que você não ia chegar em lugar nenhum. Isso tudo traz um peso sobre nós, né? Mas a gente pode ser liberta disso, dessa mente escrava, né? A gente tem que buscar ser liberta disso e fixar os nossos olhos nessa verdade do amor de Deus e não aceitar qualquer tipo de tratamento. E aqui não é uma fala feminista, não é tipo, morram homens. Não, não é uma fala feminista. Longe de mim essa fala. Eu creio na Bíblia, sabe? Eu creio na palavra do Senhor, eu creio na família, eu creio no papel que Deus desenhou tanto para o homem como para a mulher. Mas a gente não pode ser ingênuo, né? E pensar assim que não existem os problemas, né? Até mesmo dentro da igreja, infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado. Você que é mulher, que tá solteira, né? Que tá ansiando por um relacionamento, a gente tem que tomar cuidado e vigiar. Não é porque uma pessoa, né, tá ali dentro da igreja que é uma pessoa que tem um comportamento correto, que é uma pessoa que tá buscando fazer as coisas certas. Não quer dizer. A gente tem que ser esperta, né? Pedir discernimento para o Senhor sobre isso. Então, eu vejo, né, que tem muitas mulheres que por carência, por pressa, por não esperar o tempo do Senhor, ou por ingenuidade, né, acabam caindo aí, às vezes, em conversas, em lábias, né? E aqui não é um olhar julgador, eu sei que é difícil, porque a gente tá, às vezes, numa situação vulnerável, a gente sonha, anseia com uma família, a gente anseia em ser bem tratada, em ser amada, e de repente aquela pessoa ali surge no teu caminho, né? Pintado ali, né? De o homem segundo o coração de Deus, né? E daqui a pouco não é, você vai ver que não é. Então a gente precisa, primeiramente, reconhecer, entender, né? Esse amor do Senhor. A gente buscar realmente dentro de nós ter esse discernimento, o quanto Deus nos ama. A partir daí, a nossa referência vai mudar. A gente vai se valorizar e pensar assim, eu não vou aceitar qualquer tipo de tratamento, eu não vou aceitar ser maltratada. De repente, você que é casada e tá numa relação que você não se sente valorizada, você não se sente, né, bem tratada, são lançadas palavras grosseiras para você. A gente não vai confrontar com briga, não. A gente não vai se posicionar com briga, se posicione de joelho dobrado, porque Deus é o justo juiz, né? Mas não aceite, dentro de você, não aceite. O não aceitar não quer dizer que a gente vai estar brigando, né? Não, pagando com a mesma moeda, não, mas a gente precisa se valorizar. A gente precisa entender que nós fomos comprados por alto preço na cruz, pelo sangue de Jesus. Nós somos preciosas para o Senhor, né? E tem aquele ditado que diz ali, ó, eu gosto muito desses ditados antigos, antes só que mal acompanhada, né? Tem muitas mulheres que têm um medo de ficar sozinha, e eu sei que esse lugar aí de estar sozinha, o medo da solidão,
né? O abandono, lidar com todas essas questões é algo desafiante, né? É algo complexo. Mas a palavra também diz, né, que em todo momento Deus sempre vai estar com a gente, né? Em qualquer situação, em qualquer circunstância, Deus vai estar com a gente. Então, o segredo é a gente nunca largar a mão do Senhor em qualquer fase da nossa vida. Mas a gente não pode permanecer numa relação errada, uma relação que a gente não é bem tratada, só porque a gente tem medo de ficar sozinha. Não, isso tá errado, né? Se você tá identificando aí na sua vida que uma direção do Senhor de abandonar esse barco, né? Que eu não tô te encorajando a abandonar a tua casa, não é isso, mas às vezes a gente faz tudo o que a gente podia fazer uma relação, né? Às vezes a gente inclusive exorta a pessoa a dizer, olha, não vamos por esse caminho, ou a gente expressa as nossas necessidades e a pessoa não escuta, né? A pessoa não quer, a pessoa não enxerga, não tem uma visão como a sua. Ou às vezes são pessoas aí, quem sabe o jugo, né? O famoso jugo desigual. Esse jugo desigual, eu nunca entendi ele muito bem, sabe? Fui entender na prática o quanto ele é dolorido, assim, doloroso para ambas as partes, porque às vezes um quer uma coisa e o outro quer outra coisa, né? E tudo bem, nós temos o livre-arbítrio. De repente, um quer estar mais na igreja, se envolver com coisas da igreja, o outro quer outras coisas. E isso é sofrido para os dois. Então, a Bíblia, se a gente seguir os ensinamentos bíblicos, a Bíblia é perfeita, a palavra do Senhor é perfeita, né? Porque ela nos poupa aí de muito sofrimento se a gente buscar as orientações bíblicas. Mas o nosso coração obstinado, teimoso, muitas vezes precipitado, faz a gente cair em coisas que mais tarde a gente vai ver em situações que nos causam dor. Mas Deus não nos abandona mesmo nesse lugar, né? Que a gente colhe as consequências da nossa teimosia. Deus nunca nos abandona. Então eu quero deixar essa palavra para ti, mulher, ou para ti, homem também, né? Tem homens que também são maltratados na relação, que não são valorizados, né? Que não são amados, reconhecidos. Como a gente precisa buscar isso, porque é muito fácil na relação a gente ir se machucando, se maltratando, proferindo palavras, né? Ruins para um para o outro, né? Então, ninguém é perfeito, né? A gente falha, mas a gente precisa reconhecer os nossos erros, né? E mudar e, enfim, e seguir a orientação do Senhor para nossa vida, né? E buscar algo que a gente, relações, né? Até com amizade, não quer dizer que só uma relação conjugal, mas até com amizade, o círculo de amigos que a gente tá, a gente buscar ambientes e pessoas que valorizem o que a gente carrega, né? Porque tudo que a gente carrega no nosso interior é precioso, a gente carrega a nossa história, a gente carrega as nossas alegrias, os nossos anseios, as nossas dores, né? Que a gente tá procurando elaborar e colocar aos pés do Senhor e tratar delas. A gente carrega as nossas expectativas, que a gente deseja, e a gente precisa estar com pessoas e ambientes que consigam escutar o que a gente tem a dizer, né? Aqueles anseios, nos ajudar nessa caminhada, né? Pra gente crescer juntos, né? A gente não pode estar em ambientes e com pessoas que menosprezem, tanto faz, tu gostaria disso, mas tanto faz, não me importo aí com o que tu tá falando, pra ti isso é importante, mas pra mim não é, mas eu nem quero que tu faça isso, porque pra mim não é importante e eu quero a coisa do meu jeito, não pode ser assim, isso também é um tipo de violência, né? A violência com o que a gente carrega, a violência do nosso eu, né? Da nossa identidade em Cristo. Então eu quero levar esse vídeo aí, né? Te levar a essa reflexão, se você está nesse contexto de vida aí, repense a sua vida, repense. Saiba que você tem valor para Deus, né? Para Jesus. Você é muito amado, você é valorizado por Deus, você foi comprado por alto preço, você não deve aceitar, né? Aceitar aí dentro de você
Como eu disse, eu não tô querendo aqui dizer que a gente vai brigar com todo mundo, impor, né, um respeito. Não é assim que as coisas funcionam. No padrão bíblico, no padrão de Deus, o padrão que funciona. Mas você não deve aceitar ser maltratada, né? Você não deve aceitar estar em relações, seja amizade, seja relações conjugais, em que você não é valorizada ou valorizado. Então fica com essa reflexão e eu vou deixar para nós algo que, uma palavra, né, que confirma o que a gente está conversando aqui, né? Que está em 1 Pedro, tem que colocar aqui meu óculos. 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 18 diz o seguinte, ó: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, aqui só vem confirmando na palavra, né, o que a gente conversou, que nós fomos comprados não foi com coisa perecível, né, e a palavra tá dizendo ainda prata ou ouro, que coisas que têm muito valor para nós, mas a gente não foi comprado nem por prata nem por ouro, a gente foi comprado pelo sangue, né, de precioso de Cristo. Então, pense nisso. Pense sobre a forma que você tem se valorizado, se posicionado e não aceitado aí um tratamento errado, né, na sua vida. Abraço e até o próximo vídeo.